Está começando o podcast do Hair Group Medical e o assunto hoje é um assunto que me interessa muito. É um assunto que vai falar de rejuvenescimento, é um assunto que vai falar de estética, vai falar de beleza. Eu sei que para melhorar a lata aqui vai demorar um pouquinho, mas eu estou interessado no assunto de hoje. E o entrevistado é o Dr. Jonas Vasques Coutinho. Vasques com 2 E's ainda, né? Z no meio e Z no final. Para você... Cabelo se escreve com 2 E? Cabelos. 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 Eu já ouvi aí que tem uma clínica aí que parece que tem esse nome, Cabelos com Z no final. Cabelos com Z, né? E falar de cabelo, primeiramente, vamos falar da profissão que envolve. Ou quem pensa, né, em estudar alguma coisa ligada a cabelo, que não seja ser cabeleireiro, né? Que faculdade que faz, doutor? Eu sou médico, né? Médico. É médico. Tem que ser médico para fazer cirurgia de transplante capilar. É engraçado falar isso, mas hoje em dia você tem que tomar esse cuidado. Porque tem muita gente por aí que não é médico fazendo essa cirurgia, então é uma coisa que deve se chamar atenção aqui. Tem que se preocupar com isso, né? Acho que na área estética em geral, né, tem muita gente que não é médico fazendo, né? Sim. Procedimentos aí que... Bastante. A gente vê nas mídias de massa... procedimentos que não foram bem sucedidos e que acabam causando sérias consequências nos pacientes ou clientes, né? Isso. No caso deles, clientes. Sim, isso e na realidade, no final das contas, acaba procurando um médico depois até para resolver esse problema. Porque na maioria das vezes acontecem problemas, né, por pessoas não capacitadas fazendo esses procedimentos, e aí depois, no final das contas, você vai ter que procurar um médico. Então, o ideal mesmo é que você vai direto no médico, né? Vai fazer 2 viagens aí, ou até causar um problema que fique de difícil correção. E por que você acha que as pessoas procuram esses, especialistas e não direto um médico? Por falta de informação? Assim, também, mas eu acho que hoje tem muita informação. Eu acho que é fácil acessar essa informação aí hoje. Você vai no YouTube, bota no Google. Eu acho que é mais uma questão de preço mesmo. As pessoas vão procurando preço, fazendo pesquisa, como se fosse aí uma concessionária, vão procurando e vai aí procurando os mais baratos. E lógico que o mais barato vai ser onde você não tem uma equipe profissional ali atuando, né? Mas a gente fala de Instagram, de redes sociais, então esses profissionais começam a colocar ali o trabalho deles à disposição, coloca antes e depois, né? E acho que isso chama muito a atenção e acaba credibilizando alguns desses profissionais. Sim. Que não são habilitados, né, com faculdade, não tem nenhuma formação e começam a fazer esses procedimentos. Isso. Qual a sua opinião a respeito disso? É assim, o que acontece? Colocar foto no Instagram é fácil, inclusive ele pode colocar fotos lá que não são deles, e isso é comum até, inclusive. Aí isso é muito comum. Começa o errado. Eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer, eu sempre falo para os pacientes, isso aqui não é um gasto, isso é um investimento. Né? Você não vai gastar dinheiro, você vai investir dinheiro na sua autoestima, na sua melhor qualidade de vida. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar um profissional que você tem aí. A maioria das vezes, as pessoas indicam um profissional que faz já. Né? Mas quando você for procurar, você procure um médico, vê as credenciais dele, se ele tem, qual faculdade que ele fez, se ele tem residência médica. Eu, por exemplo, fiz residência de cirurgia geral, depois fiz cirurgia plástica e hoje eu me dedico praticamente 100% aí ao transplante capilar. Então, aí outro dia um paciente até me perguntou, doutor, uma pergunta parecida com essa que você me fez. Eu estava pesquisando e vi aí algumas clínicas cobrando um valor mais barato, e eu vejo que aqui é um pouquinho mais... Mas por que essa diferença? Né? Aí eu devolvi a pergunta para ele. Eu falei, o que você gostaria de fazer? Você gostaria de ser submetido a uma cirurgia feita por um médico que é recém-formado, pouco experiente, ou um médico que já tem aí uma bagagem, alguns anos de experiência? Então a diferença está aí. É muito grande, né? É muito grande. É quase como se você for viajar num avião, né, você pegar um piloto que não tem formação nenhuma, né? Justamente. Coloca lá para pilotar. Então, você está entregando uma parte ali da sua saúde, da sua vida ali, né, para fazer um procedimento cirúrgico que não interessa se ele é estético, né? Mas ele é um procedimento que pode causar danos. Sim, danos e às vezes danos de difícil correção. Por exemplo, essa semana, inclusive, por coincidência, nós operamos um paciente que já havia sido submetido a uma cirurgia pouco mais de 1 ano atrás. E esse paciente foi lá porque ele ficou descontente com o resultado, ficou com baixa densidade, a área onde ele foi tratado, ali onde foi feito o implante capilar. E uma coisa que a gente percebeu durante a cirurgia, ali um pouco antes até da cirurgia, a gente percebeu que os fios na região que foi tratada foi implantado num sentido contrário do que normalmente os fios nascem. Nossa, ele errou o sentido. Errou o sentido. Então, é uma coisa até difícil de corrigir.
né? Em alguns momentos você tem que disfarçar ali esse defeito fazendo algumas manobras ali para você cobrir aquela área que foi feita a implantação de forma errada. Então, esse é um cuidado que a pessoa deve tomar também. Procurar pessoas aí que têm experiência, não é pegar pessoas que estão começando aí a fazer o transplante para você apostar. E quando é que surge esse interesse em fazer um transplante ou um tratamento capilar na pessoa? Isso é muito comum. A alopecia androgenética, que é essa doença que a gente trata, né? É uma doença assim, que tem uma prevalência muito alta. 50% dos homens, a partir de 40, 50 anos de idade, até 50 anos de idade, vai ter um grau de alopecia androgenética. Então, tem uma prevalência muito alta. E ela é uma doença de um caráter progressivo, né? Começa no jovem. Isso aí varia muito também com a história familiar. Então, o paciente tem uma tendência genética a ter alopecia androgenética, ele vai começando progressivamente a ter ali o aumento das entradas, a testa vai começar a aumentar, vai começar a fazer uma rarefação aqui na região do topo da cabeça. Eu acho que deve ter acontecido... Você está falando de mim? Deve ter acontecido isso contigo. Você está falando de mim? É. Aí você começa a abrir aqui, né, as entradas. Isso, aqui. A pessoa não dorme cabeluda e acorda careca, né? Os dias vão passando e elas vão vendo as entradas aumentando, as testas aumentando, o cabelo vai indo embora, né? E é uma coisa que você não percebe também cair. Os pacientes falam, doutor, meu cabelo não cai. É porque o cabelo realmente ele não cai. Mas o cabelo ele vai afinando e Tem subindo. gente que cai rapidamente. Tem gente assim, você falou de alopécia, né, que abre uns buracos, abre uns tufos ali em pouco tempo, não tem? Isso, aí tem... Porque assim, as alopécias, existem várias doenças que causam alopécia, que é a calvície, né? A alopécia androgenética, que é essa que a gente trata, né, com a cirurgia, é uma doença genética, como o próprio nome diz, tem uma herança familiar ali nesse meio, e está ligado ao hormônio androgênico, que é a testosterona. Na realidade, um derivado da testosterona, o DHT, que é de hidrotestosterona. Ele vai lá nos folículos, nas unidades foliculares, e vão causando o afinamento dos fios. Primeiro eles vão afinando, vão diminuindo de tamanho até sumir. Ele meio que desintegra o fio. Então, por isso que ela é progressiva. E por isso que você não vê tantos fios assim, eu tomei banho, o chão do meu banheiro estava cheio de cabelo, ou dormi, meu travesseiro estava cheio de cabelo. Não é assim. É lógico que pode cair pode ou outro fio. Mas não é a regra. Não é a regra. É normal cair até 100, 150 fios por dia, né? Isso que você me falou, tem gente que cai muito cabelo rápido, aí é uma outra doença, né? Que é até uma doença que ela é reversível, que a gente chama de eflúvio telógeno. É uma queda acentuada dos cabelos. Então, como eu falei, até 100 a 150 é normal. No eflúvio você pode cair até 1000 fios por dia, né? Mas aí não preocupa tanto porque normalmente esses fios que caem pelo eflúvio, eles voltam a crescer 3 ou 4 meses depois. Diferente da alopecia, que você tem uma atrofia dos fios e aí esses fios não crescem nunca mais, né? Caiu, já era. Caiu, já era. Sumiu, na realidade, já era. Né? Atrofiou, já era, não tem o que fazer, a não ser o transplante, né? E assim, e uma coisa que eu gosto muito de falar para os pacientes, né? Quando eles chegam, principalmente o paciente que chega que é muito jovem. Ontem mesmo eu atendi um paciente de 23 anos, né? Que já tem uma entrada bem grande e ele já quer fazer o transplante. É muito importante o paciente entender que a cirurgia de transplante capilar não é uma cirurgia para curar a calvície. Ela não cura a calvície. A doença vai continuar lá e ela vai continuar agindo nos folículos que você ainda tem na cabeça, né? A cirurgia ela serve para colocar fios onde a doença já venceu, entendeu? Então, onde os fios atrofiaram, não existe medicação, não existe nenhum tratamento que vai fazer nascer de novo. Então, a cirurgia serve para isso. Você tira fios de uma região onde não tem sensibilidade ao hormônio e coloca lá onde ela está faltando, né? Só que é importante as pessoas terem, principalmente os pacientes mais jovens, ter em mente que é preciso também fazer um tratamento para prevenir que aqueles fios que você tem lá em cima, eles vão embora e atrofiem também. E aí você ouve muito, eu ouço muito isso em consultório, as pessoas falando, tem um amigo meu que fez, mas não deu muito certo, né? Mas isso na realidade, uma série de fatores aí. Na realidade, fazer uma avaliação. Na realidade, até deve ter dado por um período. Então, ele fez a cirurgia, ficou muito bom. Ele vai, depois qualquer coisa eu faço outra. Ou depois... Aí não faz o tratamento, né, que é prescrito, para prevenir que os outros fios se atrofiem. Aí vai evoluindo, porque os fios transplantados, eles continuam lá. Mas os que não receberam nenhum bloqueio ali para evitar que eles atrofiem, eles vão embora. Mas isso é uma coisa que você colocou que é
fato, né? Tem muita gente aí que faz ou que procura um tratamento. São muitos tipos de tratamentos. É remédio, é implante, é transplante. Tem vários tipos de tratamento capilar e que muita gente se submete. Alguns dá certo, outros não. E a gente sempre conhece alguém que fez e se deu mal ou que não durou muito tempo. Isso acaba, né, assim, influenciando muitas outras pessoas em relação ao tratamento, porque elas ficam com medo. Vou gastar dinheiro com um tratamento que daqui a tempo vai cair de novo, então já vou assumir a careca Sim. e vou continuar com ela e não vou fazer tratamento nenhum, não. Isso influencia mesmo? As pessoas têm aí um bloqueio em relação ao tratamento capilar por causa disso? Sim, sim. Tem um tratamento, principalmente a maioria dos 90, mais de 90% dos nossos pacientes são homens, né? A alopecia androgenética ela tem uma incidência muito maior em homens que em mulheres, né? Mas é importante salientar que acontece com as mulheres Acontece também. em mulheres também. Embora a prevalência seja maior em homem, existe muitas mulheres que também sofrem com essa doença, né? E o que acontece? O grande protagonista no tratamento para prevenção da queda capilar em quem tem a doença, né, é uma medicação, você já deve ter ouvido falar, é muito popular, chama finasterida. Né? O que a finasterida faz? Ela diminui a conversão da testosterona em dihidrotestosterona, o DHT, que é o grande vilão da história. É ele que causa a miniaturização dos fios, que é esse processo de afinamento e atrofia dos fios. Né? Então, a finasterida ela age bloqueando uma enzima que faz essa conversão. Então, e qual é o grande problema da aderência dos pacientes a esse tratamento? É um tratamento que demora a ter efeito, tá? E é uma medicação que vai prevenir a queda dos folículos que você tem. Ele não vai fazer nascer cabelo onde não existe. Isso não existe, essa medicação. Ele vai segurar o que tem. Ele segura o que tem. E o homem, ele é meio impaciente, né? Ele começa a tomar, um mês depois ele, eu tomei, eu ouço muito em consulta. Eu comecei a tomar finasterida, um mês depois não melhorou, aí eu parei. Imediatismo, né? É resultado milagroso. Ele quer tomar um mês, 3 semanas já para estar cabeludo. E não é assim. Eu falo, você precisa. Tem uma parte que a gente faz, quando o paciente a gente faz a indicação de cirurgia, principalmente os pacientes mais jovens, eu converso com eles. Tem uma parte que a gente vai fazer aqui, que é o transplante, vai colocar cabelo aí você, mas tem uma parte que você precisa fazer também. Vamos fazer um trabalho em conjunto aqui. Porque se você não fizer, o nosso trabalho aqui todo vai por água abaixo. Como você falou, um tratamento médico. Existe uma receita, existe outro tratamento e também depende do paciente, né? E o grande protagonista é a finasterida, ou a dutasterida, que é um primo da finasterida, que tem aí o mesmo efeito, né? E além dessa, o minoxidil, que muita gente já ouviu falar aí. O minoxidil é famoso. Muita gente também popular. Famoso. Era uma medicação que era que era usada para hipertensão. Por acidente se descobriu que quem usava essa pressão, ela engrossava os fios. A mesma coisa também, o minoxidil ele só segura. O minoxidil ele tem uma ação diferente, ele não atua lá naquele mecanismo de ação ali da doença, ele aumenta a vascularização do couro cabeludo, o fator de crescimento, uma série de outros fatores aí, mas funciona. Os grandes protagonistas são esses dois. Existem outros tratamentos, mas se a pessoa que tiver que escolher 2 medicações, são essas 2 aí que realmente pausam a evolução. E os shampoos anti-queda, funcionam? Não funciona. Shampoo é uma coisa. Outra pergunta. Na verdade, até poderia funcionar se você dormisse ou ficasse com shampoo na cabeça o dia inteiro. Né? Porque o que acontece? O shampoo ele pode até ter algum ativo que funcione. Mas você fica com o shampoo na cabeça 1 minuto. Né? Você entra no banheiro, passa o shampoo, 1 minuto depois você enxágua. Nossa, o que você está falando aí é muito grave. É grave. A indústria vai vir para cima de pegar na prateleira ali na gôndola do supermercado, lá, shampoo anti-queda. Tem muito shampoo e ele segura o cabelo, ele fortalece ou ele só lava o cabelo? O shampoo serve para lavar, né? Cuidar do couro cabeludo, deixar o couro cabeludo saudável, deixar o fio limpo, né? Aí fazer a higiene do cabelo. Na verdade, só isso em si já tem ali é um processo que vai deixar o cabelo mais saudável e, consequentemente, talvez ele demore mais para cair, né? Sim. É importante você deixar o couro cabeludo saudável, né? Às vezes você tem muita dermatite seborreica, a famosa caspa, aquelas esfoliações da pele ali, que é aquela descamação da pele. Então o shampoo ele serve mais para prevenir. E tem muita gente também, outra pergunta que faz, mas eu lavo o cabelo só 2 vezes por semana, porque dizem que... Não, shampoo, você pode lavar o cabelo todo dia com shampoo. Mas você tem shampoos de anti-quedas, vamos falar assim, que começam ali em 10, 12, 15 reais. Até nas indústrias farmacêuticas. Você tem shampoos ali na farmácia que você vai chegar lá e vai encontrar um preço acima de 100 reais fácil, entendeu? Realmente, assim, pode até ter o ativo, e muitas vezes tem. Muitas vezes você tem um ativo ali que pode funcionar. Só que o que acontece é o tempo de ação. O tempo de ação é muito curto.
né? Você fica com um shampoo, produto ali na cabeça por muitas vezes menos de 1 minuto, principalmente o homem que passa o shampoo rapidinho e já enxágua ali. Então não funciona por esse motivo. Já a loção que a gente prescreve, que é uma solução, né? Você passa ela e no couro cabeludo, não é para o cabelo, é para o couro cabeludo, e você deixa ela agindo ali por algumas horas. Aí sim ela tem penetração, né? Então ela pode agir ali. Mas o shampoo realmente não funciona pelo tempo, né? A loção já com um tempo de contato maior com o couro cabeludo, ela funciona. Eu vou começar a desmistificar esses tratamentos alternativos que muita gente tenta e acaba, né, não tendo sucesso e multiplica essa experiência para outras pessoas que às vezes poderiam procurar um tratamento mais eficaz, né? Porque realmente, se você olhar hoje na internet, ainda com esse advento das redes sociais, você vê muitos tratamentos, mas muitos mesmo, de vários tipos, desde floral, terapia emocional, né? Tudo faz crescer cabelo, né? É incrível como multiplicou a indústria, o número de é o tratamentos. mercado, vira um mercado, né? Você vê muitos, até no Instagram eu percebo que tem muitas, como eu mexo com cabelo, né? Então aparece muita coisa de cabelo para mim, né? Sim. Então é muitas formulações lá mágicas para crescer o cabelo, mas assim, o que eu falei aqui não tem mágica, né, Não doutor? tem mágica. O que eu falei aqui é o que realmente funciona, que os estudos mostram, fizeram trabalhos, acompanharam o paciente que usa há muitos anos, por muito tempo, e realmente o que funciona é isso, cientificamente comprovado, né? É lógico que pode ter alguma coisa ou outra, e a gente usa algumas terapias aí coadjuvantes, que a gente chama, né? Os protagonistas são esses dois, a finasterida e o minoxidil, mas a gente usa alguns coadjuvantes que ajudam, tem alguns fitoterápicos, alguns minerais, algumas vitaminas que ajudam, né? Mas aí, se você tiver que escolher 2 medicações que os estudos mostram que realmente funcionam, são essas 2. Alimento influencia? Alimentação? A alimentação não. O que pode influenciar são as carências vitamínicas. Algumas vitaminas, ou anemia, Falta de vitamina ou mesmo. a falta de algumas vitaminas, principalmente as do complexo B, né? E a anemia, a anemia ferropriva, a carência de ferro, podem levar à queda capilar. Eu estou falando aqui de queda capilar, enfraquecimento dos fios, não estou falando da doença que a gente trata lá com o transplante, né? Podem levar à queda capilar. Queda por alguma deficiência de vitaminas. Deficiência. Mas assim, as pessoas usam, e eu ouço também isso muitas vezes, quase todas as consultas, doutor, eu tomo uma vitamina, me passaram essa vitamina. Primeira coisa que você tem que ver para tomar uma vitamina é para ver se você está precisando tomar essa vitamina. Né? Muita gente toma vitamina e até em excesso sem precisar. Fez um exame, está com carência de vitamina, você repõe a vitamina. Né? Se você tiver com a vitamina tiver normal, sua alimentação... A vitamina em excesso faz mal? Algumas sim. Hipervitaminose, por exemplo, o excesso hoje está muito na moda, vitamina D. Hipervitaminose D pode dar alguns problemas. Insuficiência renal, pode dar alguns problemas nos ossos, né? Então... Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Não é sair tomando vitamina, vai ficar forte. E hoje o acesso é muito fácil, né? A informação é muito fácil. Você entra ali na Amazon, ali, não sei o quê, você dá um clique e chega uma vitamina na sua casa. Em um dia, tá no mesmo dia às vezes. Então as pessoas veem um podcast, ouve um podcast, por exemplo, e o podcast hoje está influenciando muitas pessoas também. Né? Então, assim... Ela ouve um podcast de um cara lá falando sobre nutrição, sobre vitamina, na mesma hora ele pega aqui, já pede uma vitamina, que chega em casa a vitamina já está lá. Já essa onda fitness, né? Então você tem muitos suplementos alimentares, muita vitamina, muita coisa que acelera os processos metabólicos e eu não sei se isso também tem alguma influência na queda de cabelos. O excesso não, mas a carência algumas vezes sim. Carência de algumas vitaminas. E para saber que está carente de vitamina, que tipo de exame? Exames laboratoriais, né? Você dosar vitamina B, dosar vitamina D, dosar ferro, né? Hemograma para ver se você está com alguma anemia. Né? Os resultados de exame eles já te apontam mais ou menos quais as Aponta a vitaminas carência, porque você tem uma dosagem ali, um limite mínimo, máximo. Então, se tiver abaixo do limite mínimo, você teoricamente está deficiente. Vai receitar uma vitamina ali. Uma reposição de vitamina, se precisar, né? É o que as pessoas hoje tomam, ouvem lá e começam a tomar sem saber, né? A gente começou a falar de várias causas, né, de quedas de cabelo aqui. E, óbvio, a grande parte das pessoas fala que queda de cabelo é hereditário. Né? Então, assim, meu pai era careca, meu avô era careca, eu sou careca também. Tem solução para isso? Sim, é isso que a gente estava falando aqui. O próprio nome diz, alopecia androgenética, que é essa doença que a gente trata, mais de 90 e poucos % dos casos de alopecia são da alopecia androgenética, e ela é hereditária, realmente. Então, você pode ver sempre, a primeira coisa que eu pergunto em consulta, quando o paciente senta na minha frente, se ele faz algum tratamento, ou se já fez,
qual foi a aderência, que eu já sinto como é que eu vou abordar, conversar com esse paciente, e como é que é a família dele. Inclusive, eu mostro uma foto, que tem uns graus de calvície, né? Mostro uma foto para ele, mostrando aqui, aponta aqui para mim como é que é a história da sua família, né? Como é que são seus avós, seus tios, né? E aí a gente já tem uma noção de mais ou menos como ele pode ficar. Lógico que a medicina não é ciência exata. Se o paciente, se ele tem um avô que tem a calvície grau máximo, que é a calvície grau 7, ele não necessariamente vai ficar, ainda mais se ele fizer um tratamento. Mas ponta, a gente aponta porque aonde ele pode chegar. Então eu falo, se você tem uma tendência familiar forte para uma calvície avançada, é mais importante ainda que você se preocupe com o tratamento. E isso logo cedo? Logo cedo. A partir de que idade? Quanto mais cedo possível, né? Criança assim que o paciente percebe a queda, eu atendo muito paciente jovem, de 20 e poucos anos, a calvície pode começar até com 18, 16, casos mais precoces, já começa a entrada a aumentar, né? Principalmente quem tem uma carga, uma herança muito forte. Então, quanto mais cedo você procurar um médico, melhor. O ideal é que você salve. Né? Tem que salvar os sobreviventes ali. É melhor, é o ideal. Até porque a cirurgia, a gente usa uma técnica que chama técnica FUE, já vou entrar aqui nesse ponto, que é a técnica de extração de fio a fio. A gente vai numa área, que é a que a gente chama de área doadora segura, que fica na própria cabeça, nessa região lateral, posterior da cabeça, e tira esses fios dali. Né? Quando a gente tira esses fios daí e transplanta ele lá para cima, onde precisa, esse fio não nasce nunca mais. Então, você tem um limite da quantidade de fios que você pode extrair. Senão, você vai devastar. Senão, você tira de um lado, abre um buraco, né? Aquela questão do cobertor curto. Você puxa aqui... Cobre a cabeça e descobre o pé, né? Justamente, é isso que acontece. Então, quanto menos fio o paciente precisar para o transplante, melhor. Então, e vocês fazem o quê? Um cálculo ali para tirar, da onde que tira, quantos que tiram? Sim. Isso aí a gente consegue calcular, a gente usa um aparelho que chama tricoscópio, então a gente consegue calcular quantas unidades tem por centímetro quadrado. Quantos dá para tirar ali que não vai prejudicar? Quantos dá para tirar que não vai prejudicar, e também a gente consegue calcular quanto a gente tem que colocar para cobrir. Tem uma fórmula que a gente usa, né, de acordo com a espessura do fio, densidade, a gente consegue descobrir ali, através da aplicação dessa forma, quantos fios a gente precisa colocar naquela região para cobrir, para dar uma cobertura. Entendi. Né? Então, o paciente não passar, porque às vezes você vê o cabelo tá ralinho, mais por falta de cobertura do que por falta de cabelo. Né? Isso é uma outra questão também. Às vezes o paciente chega já querendo fazer o transplante, e eu examino ele e vejo que ele tem muito fio fino, que os fios estão sofrendo a ação do hormônio ali, estão afinando, ainda não atrofiaram totalmente. Muitas vezes eu não indico cirurgia de cara para esse paciente. Primeiro a gente trata para tentar engrossar um pouco ali para melhorar a cobertura. Na verdade, antes de cair, os fios eles vão afinando. Eles vão te dando esse sinal aí que eles vão cair. Eles vão te avisando. Eles vão afinando. O fio afina primeiro. Afina, aí depois que ele afina, ele vai diminuindo o tamanho. Aí ele some. Ele afina e perde um pouco a força, a resistência, ele quebra mais ou ele só afina? Ele só afina, ele vai ficando mais frágil, você vai ficando vendo... É o que eu costumo até brincar com os pacientes em consulta, né? Seu cabelo, é aquele famoso cabelo piscina, dá para ver o fundo. Você começa a ver o seu couro cabeludo, né? Eles vão afinando, você passa a mão, você sente uma diminuição de volume, né? Você entra na piscina, seu couro cabeludo começa a aparecer, isso aconteceu contigo muitas vezes, com certeza. Sim. E aí você vai percebendo, você fala, opa, tem alguma coisa O mais errada. interessante é quando tira a foto, né? Tira a foto assim por trás, assim que você olha assim, você fala, ué, cadê o cabelo ali? É outra história, essa é a história mais clássica também. Eu na coroa, eu não me ligava tanto pra coroa, mas eu vi não vê, né? Você não enxerga igual tatuagem que fazem nas costas, né? Você não vê, né? Então a coroa aqui, na hora que começa a cair o cabelo... Tiraram uma foto minha... Ou então me apontaram ali, falando aquela... É porque o careca acaba virando uma referência, né? Sim. O careca é sempre mais fácil de achar. Ele tá perto ali daquele careca. Ou é o grandão ou é o careca, né? É o gordinho, né? E aí a coroa é uma área que o paciente normalmente não vê, né? Mas só que a foto mostra. Aí quando ele vê uma foto que a coroa dele tá aberta, aí ele liga lá e marca uma consulta. A gente tava falando de hereditariedade, né? Então, assim, eu vi muito bebê nascendo cabeludo, assim. Você nasce com o cabelo aqui até a sobrancelha. E depois ficar careca.
Por quê, né? Dá para fazer um tratamento ali, assim, recém-nascido, já passar uma vitamina ali para ele manter os cabelos ou não? E o contrário também, né? Eu já vi bebê careca que depois ficou cabeludo. A ideia é o sistema. É lógico que você não tem um sistema endócrino aí no bebê ainda agindo, não tem a quantidade de hormônio que você tem quando você está adulto, né? Então é por isso que quando você está bebê, o seu cabelo ainda está ali. Quando o hormônio começa a aumentar, e você tem uma sensibilidade aumentada dos fios a esse hormônio, os fios começam a atrofiar. Aí entra nessa hereditariedade, essa tendência, né? A tendência. Eu, por exemplo, vou me usar, nós temos aqui eu sou o contrário de você. Eu não tenho a doença, você tem, né? Eu posso até, inclusive, ter um excesso de testosterona, que não vai acontecer nada, porque os meus fios não são sensíveis ao hormônio. Então, eles nunca vão afinar. Nunca vão afinar. Eu sei disso porque minha família toda é cabeluda. Toda cabeluda. Entendeu? Meu pai tem um cabelo igual ao meu, só que todo branco. E eu tenho, inclusive, eu tenho até normalmente o homem tem uma entrada, eu tenho saída. Então, eu tenho muito cabelo. Então, eu não tenho essa preocupação porque eu não vou ficar careca, porque eu não tenho sensibilidade. A questão é a doença, a alopecia androgenética, você tem uma sensibilidade aumentada ao DHT, que é um derivado de testosterona. Então, por isso que começa depois da adolescência. Porque é a época que os hormônios estão começando a subir. Você nasce cabeludo, vai começando a ficar careca, porque os hormônios estão começando a atuar ali no folículo e fazendo ele atrofiar. Esse papo tá bem interessante, né? Porque realmente tem muita gente com esse problema, né? E que, às vezes, por falta de informação, acaba não se interessando mesmo, ou até por esses depoimentos de procedimentos mal sucedidos, acabam desistindo, que é o meu caso até, eu diria, né? Sim. Eu nunca me interessei porque eu vi na família, amigos, né, que tentaram, eu falava, não resolveu muito não, entendeu? Eu olhava ali, né, um ou outro ficou bacana e tal, mas assim, a grande maioria... das pessoas que eu vi, assim, que acompanhei, que eram do meu ciclo de relacionamentos, não mudou muito, ou logo depois de um tempo, né? Então, para mim, aqueles testemunhais, eles me tiraram o interesse, né? Simplesmente não me interessei, larguei isso aí de mão, nunca me preocupei com isso, né? Agora, aproveitando o bate-papo aqui, assim, o que você diria para essas pessoas que realmente ou não acreditam nos tratamentos capilares, ou simplesmente assumem de vez a careca, às vezes até de forma estética, porque você pega aí atores famosos de Hollywood, um The Rock da vida, um Vin Diesel, Bruce agora Willis. ambos do Bruce Willis, né? Eram praticamente modelos de careca, né? É. E vários outros aí assumiram e deixaram. E tem gente que nem tem cabelo e raspa. Assim, o que acontece? A coisa evoluiu muito. Antigamente, a técnica que era usada, né? E ainda se usa muito e até com certo sucesso em gente, mãos experientes, né? A técnica que se usava era aquela técnica que era um corte que você fazia na parte de trás da cabeça, era mais ou menos de orelha a orelha, você tirava uma fita de pele junto com o cabelo. E aí você levava isso aí para o microscópio, tinha uma equipe lá que cortava as unidades foliculares e transplantava essa técnica que chamava FUT, o famoso FUT, né? De uns 10 anos para cá, a gente começou a usar mais a técnica FUE, que é a técnica que você faz a extração fio a fio. Então, você vai com um aparelhinho lá, um motorzinho cilíndrico, com um punch cilíndrico, que ele vai lá fazendo microperfurações e extrai unidade por unidade. Então, você evita aquela cicatriz e você consegue um número maior de folículos, né? E aí, os resultados, eles evoluíram muito, a quantidade de unidades que você consegue implantar, e os resultados melhoraram muito de 10 anos para cá. Então, talvez essa época e esse pessoal dessa época que fez não tiveram sucesso por esse motivo e também porque também não trataram. É aquilo que eu falei aqui no começo, né? O paciente fica bom por um período, ele não trata, os fios transplantados ficam lá e os outros vão embora. Então, o cabelo fica rarefeito novamente, né? Porque os fios, de onde a gente tira os fios, que a gente chama de área doadora segura, que eu te falei que essa área lateral é a área... não tem receptor por hormônio. Então, esses fios nunca vão atrofiar e nunca vão cair. Você pode ver que quem tem a calvície grau máxima, né? Aquela calvície tipo Bozo lá, que só tem aquela paralama... Fica só do lado. Só assim. Do lado e atrás. Esses fios nunca caem. E essas pessoas que assumem a calvície, eles raspam esses fios. Sim, já tira tudo. Porque senão fica estranho, porque que cresce muito. Ali, fica igual o Bozo, realmente. Fica o Bozo. Fica igual o Bozo. Aí essas pessoas tiram esses fios. É esses fios que a gente usa para colocar lá em cima. Né? Então, esses fios nunca mais vão cair. Só que há um limite, né? Há um limite da quantidade. Você vai dar uma espalhada, né? Vou espalhar. Igual você ter pouca manteiga, né? E passar num pão grande, como é que faz? Pois é. Então, a gente tem um limite. É por isso que a gente insiste muito no tratamento. Principalmente nos pacientes mais jovens. A gente tem que convencer os pacientes a tratar. Essas pessoas que você citou aí, que tem o cabelo do Bozo,
né? Para poder dar uma espalhada em cima. Fica bacana, o tratamento ele completa mesmo ou ele vai ficar ralo? Porque aí ele só tem legal. Aqui. A gente, e hoje em dia, outro dia, a gente operou um paciente de 69 anos. E os pacientes eles estão descobrindo a cirurgia, vendo resultados muito naturais. E até esses pacientes que achavam que não tinha mais solução, eles vão e você acha que uma pessoa com 65, 69 anos não tem vaidade, mas tem. Tem. E outra, tem esse trauma da calvície há muito tempo, usa muito boné, não quer se expor. Então, isso é uma coisa, está ganhando uma popularidade o transplante capilar, né? Então, muitas vezes o paciente chega num grau que é o grau 7, que é o calvície varia do grau 1, que é o normal, o grau 7, que é o máximo, que é aquele que a gente falou que é o bozo. O grau 7 é o bozo. É o bozo. Então, assim, o grau 7, muitas vezes a gente não tem indicação mais de cirurgia. Porque você tem uma relação entre área doadora e área receptora muito... Que não vai completar, né? Isso. Aí, o que acontece? Você vai deixar tudo ralo, né? Você vai deixar ralo lá em cima, ralo lá embaixo, não vai ficar legal. Aí, muitas vezes, a gente contraindica. Fala, ó, aqui passou do tempo, infelizmente, agora já não dá mais para fazer, para ter resultado, você não vai atingir um resultado satisfatório. A gente contraindica a cirurgia muitas vezes nos casos muito avançados. A gente já operou grau 6, grau 7 com uma área doadora muito boa, e existe pacientes com grau 6, 7 que ainda tem uma área doadora aqui muito densa, cheia. Com bastante, bem cheia, que dá para... E a gente estabelece algumas prioridades, né? Vamos colocar mais denso, com maior cobertura nessa região da frente, e a coroa fica um pouquinho mais ralinha ou sem cobertura. O paciente usa umas técnicas... Fica até natural, né? Fica natural. Parece que é uma calvície que evoluiu só na coroa. Na coroa. Fica, né? Até uma situação, né, estética parecida com a de muitas... Isso, umas táticas que a gente pode usar nesses graus mais avançados, né? E esses cabelos que você tira da própria pessoa, existe algum tipo de tratamento que você pega de outra pessoa e coloca? Também é uma pergunta muito comum, não existe. Não? O organismo, ele entende que aquilo ali é um corpo estranho, né? Então ele vai lá e ataca ele e mata aquele folículo, né? O folículo a gente trata ele como um enxerto. Ainda não existe tipo cabelo compatível. Não existe cabelo tipo O, tipo sangue. E fica até um pouco antiético, de repente, a gente estudar sobre isso. Por quê? Para você fazer quando você faz um transplante de algum órgão, você tem que tomar um imunossupressor, porque senão o organismo ele ataca aquele, mesmo que seja compatível. Sim. Então, por exemplo, você tem uma irmã com a mesma genética e doa o rim para outra, né? Então, se você não toma um imunossupressor, você vai atacar o rim lá e vai rejeitar aquele rim. O rim é estranho. O rim é estranho, o organismo ataca ele. Então, assim, fica uma doença estética, uma questão estética, fica difícil até você trabalhar isso. Como é que você vai dar um imunossupressor para uma pessoa que quer fazer transplante capilar? Fica difícil até de você estudar, né? Porque como é que você vai estudar isso? É antiético, né? Você pode causar um malefício, a pessoa pode adoecer tomando imunossupressor. Então, hoje, eu sempre falo hoje porque a gente não sabe o dia de amanhã, ainda mais como as coisas estão evoluindo, né? A gente fala de cosmético, de tratamentos assim, fazem muito teste em animais, né? Em animais. Em animais. Animais com calvície tem também? Não, que eu saiba não. Que eu saiba, não tem animais com calvície, não. Acho que é só uma doença do ser humano. Agora veio a pergunta. Eu não lembro aqui, eu tô até pensando. Falando de estudos, você fala, vou estudar em animais também. Pegar um ratinho ali de laboratório e fazer o teste com ele. Eu tô até pensando em algum animal que possa ter, mas... Eu não lembro de nenhum animal careca, Macaco careca, não lembro. Às vezes o cachorro ali, quando tem uma certa idade ali, você vê que ele tem problema de queda de cabelo também, né? Sim, a alopecia androgenética, se eu não me engano, acho que eles não têm. Tá aí uma profissão que eu acho que daqui muito pouco tempo, né, vão ter aí... Cirurgião capilar dos animais. Pais de pets aí, né, que vão procurar cirurgia capilar para os seus pets, né? Mas assim, não existe estudo de transplante não, capilar. Não funciona porque ele ataca. Cosmético o pessoal, né, faz aí, a gente sabe que tem aí alguns estudos, algumas análises de... Sim, normalmente é feito assim. Normalmente os trabalhos são feitos assim, os testes, transplante não, né? Transplante não. Bom, a gente está conversando, o bate-papo vai longe ainda, então a gente pode fazer isso como uma série. O que você acha, doutor? Então a gente encerra esse episódio por aqui para deixar o gostinho de quero mais, para quem quiser mais informações, acompanhar aí esse episódio. Legal. Né? E a gente vai começar a entrar no assunto, falar sobre a cirurgia, sobre os riscos das cirurgias, como é que funciona, você que está aí interessado aí realmente reconstituir essa mata. O pós-operatório é uma preocupação, como eu devo cuidar, quando que eu vou ficar cabeludo, demora muito, isso aí é uma coisa que então vai ficar para o próximo episódio. Então acompanha aí o podcast do Hair Group Medical e você vai ter informações suficientes para
ou despertar o seu interesse, ou para já ir correndo, né, procurar aí um tratamento para poder melhorar a sua estética e a sua autoestima. Vamos lá, então. Até o próximo episódio. Obrigado, doutor. Legal. E a gente volta no próximo episódio.